deixar mais uma vez, Senhor, por aqueles que vieram e estão aqui para te buscar de todo o coração. Nosso objetivo aqui é te glorificar, te exaltar, te agradecer, encontrá-lo, receber renovação espiritual, instrução que vem do alto, receber os benefícios que o Senhor tem preparado para o dia de hoje. Eu peço então, abençoe grandemente e que o Espírito Santo dirija, conduza esta reunião de maneira que cada um seja abençoado. O Senhor possa falar aos que querem ouvir a tua voz. Renova-lhes as forças, conceda-lhes vida espiritual, deixe-se encontrar. Venha Espírito Santo e abençoe, que a atmosfera deste lugar seja controlada pela tua presença, que não haja trevas, pelo contrário, está escrito que as trevas nunca prevalecerão contra a luz. Pelo contrário, a luz resplandece sobre as trevas. Que assim aconteça, para a glória do teu santo nome. Feche os olhos e cante adoração. E derramar meu ser. É o que meu coração, meu coração deseja toda manhã. Cante, te imaginar é me inspirar. Te imaginar é me inspirar. Para te dizer, estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável. Senhor, tu és incomparável. Teu nome é maravilhoso. Teu nome é maravilhoso. Leva-me além. Leva-me Leva-me além. Ao nível mais profundo de intimidade. contínua, Senhor. Leva-me além. Leva-me além. Cante que minha vida mais do teu poder. Leva-me além. Leva-me além. Ao nível mais profundo De intimidade. contínua, Senhor. Leva-me além. Leva-me além. Que minha vida mais do teu poder. Diga graças a Deus. Aplausos para o nosso Deus. Graças a Deus. Podem
Abra sua Bíblia agora no livro de Daniel, capítulo 6. Eu queria prosseguir um assunto que falamos há algumas semanas, hoje de um modo diferente. Daniel, capítulo 6. Ensina, Deus, Como ouvir o teu chamado? como ouvir o teu chamar. Cante, meu coração quer entregar. Meu coração quer entregar, seguir os passos teus. Não quero ter vontade. Não quero ter alguns minutos com você. Me deixa ser, Me deixa ser para sempre o teu bem querer. pra sempre o teu bem querer. Me ensina, Deus, Me ensina, Deus, como ouvir o teu chamar. como ouvir o teu chamar. Meu coração quer entregar. Coração quero entregar, seguir os passos teus. Não quero ter uma fé, cante. Não quero ter alguns minutos com você. Me deixa ser, Me deixa ser pra sempre o teu bem querer. me ensina, Deus, Me ensina, Deus, como ouvir o teu chamar. Meu coração quer entregar, seguir os passos. seguir os passos teus. Amém. Preste atenção para você ser abençoado, conseguir compreender o que Deus quer colocar no seu coração, que não é o físico, mas é o espiritual. Algumas semanas atrás nós falamos a respeito de Daniel, seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, judeus que foram levados cativos para a Babilônia. Eles eram judeus de família nobre, né? E eles foram como se chamados para uma espécie de concurso, né? Para ver quem iria trabalhar perante o imperador. Acho que vai dar um pouquinho de microfone aí, se puder baixar um pouquinho. Uma espécie de, numa posição importante diante do rei. E naqueles dias era o rei Nabucodonosor. E Daniel decidiu, juntamente com seus amigos, eles não quiseram se contaminar com as finas iguarias do rei, porque as comidas oferecidas ao rei eram oferecidas antes aos ídolos, e eles não quiseram se contaminar. E decidiram, Daniel fez uma espécie de desafio com o chefe cozinheiro, para que eles comessem apenas legumes, e no final de 10 dias viria se eles estavam bem de aparência. A aparência deles era muito melhor. Tirou-se as finas iguarias, eles foram escolhidos para trabalhar perante o rei. A Bíblia diz que Deus os encheu de sabedoria, de conhecimento. Então eles começaram, né, vamos dizer assim, a trabalhar lá
e cada um na sua função, eles foram crescendo. Sadraque, Mesaque e Abidnego depois passaram por uma situação muito difícil, porque o rei fez uma estátua, queria ser adorado como Deus, e esses três não quiseram se dobrar e foram lançados na fornalha, mas Deus enviou um anjo e os livrou, e as coisas foram acontecendo. Passados muitos anos, olhe para mim, por favor, Nabucodonosor morreu, né? Nabucodonosor morreu. Passado muitos anos, ele já não estava reinando mais. Na época do rei Dário, o rei Dário, aconteceu algo muito forte que levou Daniel a dar um exemplo muito grande do que significa ter um compromisso com Deus. Porque mesmo Daniel estando com 80 anos, o seu vigor era extraordinário. Agora ele já estava com 80 anos. Quando eles foram levados para lá, Daniel tinha 17 anos. Era jovem, todos eles, os 4 jovens. Os anos se passaram, agora Daniel com 80 anos, mas muito vigor, as suas aptidões claras. E o império é um império, o império não é um país. Então, por exemplo, hoje é um império pequeno, mas o Reino Unido é um império, tem lá o rei, hoje é o Charles, né? Então tem lá vários países, 4 ou 5, que estão praticamente subordinados a esse rei. E isso no passado era muito mais forte. Então o império da Babilônia significa que vários países faziam parte desse império, e o rei, ele comandava várias nações, as nações estavam subordinadas a ele. Era uma coisa muito grande. E esse rei, o que fez? Vendo o testemunho de Daniel, suas aptidões, sua capacidade, o rei resolveu colocar 3 homens acima de 120 sátrapas. Sátrapas era uma espécie de governador, então haviam muitos governadores. Então o rei, acima desses governadores, ele decidiu escolher 3 para comandar tudo isso, e dentre os 3 ele queria colocar Daniel sobre todo mundo. Então Daniel estava sendo, vamos dizer assim, observado e escolhido para ficar apenas abaixo do imperador, abaixo do rei. Ele comandaria esses 2 homens, e todos os 120 governadores, e tudo estaria sob o seu comando. Era uma coisa assim extraordinária. Mas o que aconteceu? Houve uma inveja por parte desses homens, não só dos 2, mas dos sátrapas, quando souberam que o rei ia escolher Daniel. Quer dizer, ele vai ficar acima da gente. Ele veio de uma outra nação, um judeu, veio para cá cativo, cresceu, agora ele vai ficar acima da gente. Nós temos que arrumar um meio de derrubá-lo. Nós temos que arrumar um meio de acusá-lo. Mas quando se olhava para Daniel, o testemunho dele, o procedimento dele, ele era irrepreensível. Irrepreensível significa alguém que não pode ser atingido justamente. É aquela pessoa que você fala assim, pô, não tenho nada para falar dela. Não há um motivo justo para acusá-la. É irrepreensível. Daniel era irrepreensível. Então eles procuravam um meio de acusá-lo para impedir que ele ocupasse aquele cargo tão importante. Não encontravam. Então eles tiveram uma inspiração, né, de nós temos que fazer alguma coisa que vai colocá-lo
numa situação contra o rei, alguma coisa que atinge a fé dele, que tem a ver com a fé dele, com a lei do Deus dele, que vai colocar numa situação difícil. E eles foram, eu vou ler, mas eles foram ao rei e determinaram que o rei deveria baixar um decreto de que ninguém mais poderia invocar Deus nenhum naquele lugar, naquele império, lugar nenhum. Ninguém pode invocar Deus nenhum. É como se o rei fosse o Deus. E quem não quisesse obedecer, deveria ser lançado na cova dos leões. E a cova dos leões, ela era fechada com a pedra. E lá muitos leões famintos, ferozes. E só saía dali, ou só poderia abrir aquela cova com a autorização do rei. Então vamos ler aqui Daniel 6. Pareceu bem a Dário era o rei agora, constituir sobre o reino a 120 sátrapas, que eram uma espécie de governadores, que estivesse por todo o reino. Ele dividiu o reino dele. Eu vou botar 120 homens, governadores, para comandar o meu reino. E sobre eles, acima desses 120 governadores, 3 presidentes, dos quais Daniel era um. Então ele queria colocar Daniel como um dos 3 presidentes e acima dos outros, as quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Quer dizer, o objetivo é colocar Daniel abaixo de mim e acima de todos os governadores e presidentes, enfim. Então os presidentes, versículo 4, e os sátrapas procuravam uma ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino. Quer dizer, nós temos que arrumar um meio de acusá-lo, mas não puderam achá-la nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nenhum erro nem culpa, tá certo? Isso serve para nós. Nós não somos perfeitos, mas nós temos que fazer por onde nos tornarmos pessoas irrepreensíveis, de tal forma que as pessoas não tenham motivo justo para acusar. Quer dizer, pô, aí, ó, isso é importante. Então eles não tinham condições de acusar Daniel justamente. O testemunho dele, o caráter dele, o procedimento dele era irrepreensível. Versículo 5: disseram, pois, esses homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel, senão a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. A gente tem que arrumar um jeito de usar a lei de Deus, do Deus dele, e colocá-lo numa situação contra o rei, Então estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei Dário, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito de todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, a não a ti, o rei, ó rei, será lançado na cova dos leões. Agora, pois, o rei sanciona e o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por causa desta causa, o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Então, quando o rei assinava ou baixava um decreto, não tem como mudar isso.
vai ter que levar o negócio até o pé da letra. Então, olhe para mim, por favor. Aqueles homens, qual era o objetivo? Derrubar Daniel. Não encontramos e nunca encontraremos ocasião de acusá-lo. O cara é corrupto, o cara é desonesto, o cara é um mentiroso, o cara é isso. Não tem motivo para acusá-lo. Vamos arrumar um motivo que tem a ver com a lei do Deus dele. Então, durante 30 dias, ninguém poderia invocar a Deus nenhum. Ninguém. Vai passar 30 dias, você não pode invocar a Deus nenhum. E quem desobedeceu o decreto vai ser lançado na cova dos leões. Versículo 10: quando, pois, Daniel soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Esse é o versículo mais importante da mensagem aqui. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Tá certo? Então, olhe para mim. Daniel estava para assumir um cargo, o cargo mais alto que havia no império. Depois da posição do rei, aquele cargo era o mais alto por todo o império. Mas ele não se deixou levar por isso. A oportunidade do cargo não falou mais alto. A ameaça de ser enviado para a cova dos leões não falou mais alto. O que falou mais alto? Compromisso com Deus. Então ele soube do decreto, mas é como se dissesse: não estou nem aí para esse decreto. Se vai me tirar ou não vai me colocar na posição que está querendo colocar, ou se vai me mandar para a cova dos leões, não importa. O que importa é que eu tenho um compromisso com Deus. Então é costume dos judeus, muitos até hoje fazem isso ainda, é costume orar, até procurar. Muitos judeus procuram, inclusive hoje em dia, saber qual é a direção de Jerusalém. Jerusalém está para lá. Então há um costume de querer orar e estender as mãos em direção a Jerusalém. Jerusalém está para lá. Por quê? Porque lá em Jerusalém havia o templo de Deus. Então Daniel, que fazia janelas abertas, a sua casa, janelas abertas, direcionado para Jerusalém, onde havia o templo, ele orava 3 vezes e dava graças. Por exemplo, tem o Muro das Lamentações. Lá em Jerusalém, você já deve ter visto na televisão algum lugar. Aquele Muro das Lamentações, onde judeus ortodoxos vão lá quase todos os dias, passam horas lá. Cristãos do mundo inteiro, querem visitar o Muro das Lamentações. Aquele muro grandão que tem lá, que é o lugar mais sagrado para os judeus, é o resto que sobrou do templo. O templo foi destruído por 2 vezes. O que sobrou do templo? Aquele muro. Então as pessoas vão ali, mas dizem: um muro, é uma parede. Não, ali é o que sobrou do templo. Sobrou do templo. Na época de Salomão, ele construiu um templo também, mas esse templo foi destruído. Então sobrou aquela muralha lá, e ali é o lugar mais sagrado para os judeus. Então o que Daniel fazia? Não é que esse templo de Salomão era da época dele, o primeiro templo. Mas por que Jerusalém? Sobretudo por causa disso. Então ele não estava se importando em perder a posição dele, a oportunidade que ele teria
de ficar acima de todo mundo no reino. Ele estava se importando com isso. Você vai para a cova dos leões e também não se importou com isso. Por quê? Porque o compromisso dele com Deus estava acima de tudo e de todos. Acima de tudo e de todos. E nós precisamos lembrar disso. A primeira coisa que se deve fazer, falamos aqui algumas semanas, é a pessoa verificar se de fato ela tem um compromisso com Deus. Tem que saber disso. Não, eu tenho um compromisso com Deus. E neste compromisso com Deus, esse compromisso requer obediência. Ah, eu tenho um compromisso com Deus, só não obedeço. Não, não tenho. Esse compromisso requer obediência, submissão, fé, confiança, amor, fidelidade. Então, quando se tem um compromisso com Deus, e esse compromisso com Deus está acima de tudo e de todos, você não troca isso por nada e por ninguém. Nada e por ninguém. Se o marido disser, ah, eu vou te deixar, se tu não deixar esse Deus, você tem um compromisso, você não quer que o marido te deixe. Mas se tem um compromisso com Deus mesmo, você vai dizer, ó, entre você e Deus, eu vou ficar com Deus, tá bom? Um abraço, tchau. Mais ou menos assim. A esposa disse, se você não abandonar esse Deus, eu vou me separar, vamos divorciar. Ó, não é isso que eu gostaria, mas entre você e Deus, eu fico com Deus. Quando o compromisso com Deus é verdadeiro e Ele está acima de tudo e de todos, nós não trocamos isso por nada e por ninguém. Nada e ninguém. Nada e ninguém. Então, o que Daniel estava fazendo? Pô, Daniel era um cara rebelde, ele estava a fim de arrumar confusão. Não, não é arrumar confusão. Ele tinha um compromisso com Deus. Todos os dias, sagrado, orar de manhã 3 vezes por dia. Se direcionava lá na sua janela, direcionado para Jerusalém, e orava 3 vezes e agradecia a Deus. Isso, essa coisa, esse compromisso de orar, fazia parte do seu compromisso sagrado com Deus. Ah, não é porque eu estou tendo a chance de ter uma posição altíssima, eu vou ficar aqui 30 dias na minha. Eu vou ficar calado aqui 30 dias, Deus vai entender. Ah, disseram que eu vou ser lançado na cova dos leões, então eu fico 30 dias na minha, não falo com Deus, não faço nada, vou obedecer ao decreto. Não. Por quê? Porque compromisso com Deus é compromisso com Deus. Então, quando a gente tem um compromisso com Deus, a gente não se vende por nada. A gente não troca esse compromisso por nada e por ninguém, importa. O compromisso com Deus está acima de tudo e de todos. Ou eu posso perder tudo, menos Deus. Ah, se você não abandonar o seu Deus, não sair da igreja, não sei o que, eu vou me separar. Pô, eu não posso fazer nada. Mas largar o meu Deus eu não largo. Quantas pessoas pensaram, né? Se iludiram e pensaram que elas tinham um compromisso com Deus. E as coisas foram acontecendo e ficou provado que elas não tinham compromisso com Deus acima de tudo e de todos. Tem gente que por causa de um emprego, elas quebraram o seu compromisso com Deus. Elas preferiram um emprego, um salário, às vezes trabalhar de uma maneira corrupta, a manter o seu compromisso com Deus. Tem gente que por causa de um namoro, de um noivado, de um casamento, elas quebraram o seu compromisso com Deus. Ah, eu quero servir a Deus, mas meu marido não quer. Eu não posso perder o meu marido. No final das contas, eu já vi gente que nem Deus, nem o marido. Nem Deus, nem o marido. Nem Deus, nem a esposa. Nem Deus, nem a namorada. Nem Deus, nem o noivo, nem a noiva.
nem Deus, nem nada. Por quê? Porque Deus também permite que a gente passe por situações, não digo todos os dias, mas de vez em quando Ele permite que passemos por situações que aí a gente vai mostrar o que é o mais importante para a gente, o que fala mais alto, o que tem mais força para a gente, o que vale mais. É o nosso compromisso com Deus ou outra coisa. Então, quando existe um compromisso com Deus e este compromisso está acima de tudo e de todos, você não troca por nada e por ninguém. Foi o que Daniel fez. Não ficou lá desesperado, não foi lá falar com Deus, não correu lá no rei e falou: quebra o meu galho, pelo menos no meu caso aqui. Não fez nada disso. Sobre o decreto foi assinado e pronto, ninguém desfaz mais o decreto. Não mudou nada para ele. Foi lá para sua casa, entrou no seu quarto, 3 vezes direcionado para Jerusalém, orava e dava graças, e ficou na Bíblia registrado. Aí o que aconteceu? Versículo, para ver se eu encurto aqui a leitura, versículo 15, né? Os homens que queriam derrubá-lo viram que ele não se submeteu ao decreto, porque a gente não pode se submeter àquilo que é injusto ou que vai contra a palavra de Deus. A gente não pode fazer isso. Então aqueles homens foram junto ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que é a lei dos medos e dos persas que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem Daniel. O rei, ele tinha uma admiração muito grande por Daniel, o testemunho dele, a fé dele, o procedimento dele, tanto é que queria colocá-lo acima de todo mundo. Então o rei mandou chamar, e então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançasse na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serve, que ele te livre. O rei tinha um desejo de ver Daniel livre daquela situação. Tanto ele chegou ao ponto que ele desejou isso. Ele falou assim: o teu Deus que te livre. Por quê? Porque o rei era um decreto. Ele não podia voltar atrás naquele decreto: eu vou desfazer essa coisa aqui. Não podia, porque isso era impossível. Foi trazida, versículo 17, foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, selou ao rei com o seu próprio anel e com os dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então ele foi colocado na cova, fechou a cova dos leões com a pedra, e o rei selou. Então selou, ninguém pode mexer nisso aí, ninguém pode tocar. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele sono. Quer dizer, ele não queria de jeito nenhum ver Daniel destruído. Tinha uma admiração muito grande por ele, mas ele não podia agora ir contra o seu decreto. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel. Ele chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei: Daniel, servo do Deus vivo. O testemunho que Daniel dava era extraordinário. As pessoas, o próprio rei olhava para ele: esse aí é um servo do Deus vivo. Amém? Amém? Isso serve também para a gente. Pessoas têm que olhar para nós, ver o nosso procedimento, nosso testemunho, e falar: essa é uma mulher de Deus, esse é um homem de Deus, essa pessoa serve a Deus. O que acontece muito por aí é o contrário. Tem muita gente vendo pessoas que frequentam a igreja,
o testemunho delas é péssimo. Enquanto tem pessoas que vê o testemunho de outras e falam, pô, essa pessoa realmente é de Deus. Tem gente olhando para o testemunho de outras e dizendo, isso aí de Deus não tem nada. Isso aí só vai na igreja. Isso é um enganador, uma enganadora. As pessoas de dentro de casa, então, que se diga, né? As pessoas que convivem falam, caramba, de Deus não tem nada. Às vezes a pessoa está dentro da igreja 10 anos, 20 anos, 30 anos, nunca mudou o coração. Nunca mudou o coração. O testemunho é péssimo. O testemunho que Daniel dava para o rei era de um servo do Deus vivo. E disse, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu o quê? Continuamente serves. Então a gente não serve a Deus de vez em quando. Nós temos que servir a Deus continuamente. Ah, mas eu não sou pastor, eu não sou obreiro. Ah, você não. Quando você faz de Jesus o seu Senhor, você está se colocando na posição de servo, de serva. Você pode não ter uma posição no ministério, na obra de Deus, mas você tem que viver como alguém que serve, que se submeteu, que está disposto e que obedece e se submete de coração a esse Deus. Então ele, por duas vezes, ele disse a esse Deus a quem você continuamente serve. Por quê? Porque Daniel aqui, quando foi lançado na cova dos leões, ele já estava com 80 anos, não era mais um garoto, 80 anos. Quando ele foi para a Babilônia lá, ele tinha 17. Passaram-se todos esses anos. Cresceu, teve posição, respeito, mandava em tantas pessoas. Tudo isso aconteceu. Devia ter uma condição financeira extraordinária por causa da posição que ocupava. Nada disso o fez mudar o seu compromisso com Deus, de servir a Deus. Tá certo? Nada disso. E às vezes isso acontece com as pessoas. Tem gente que numa situação ainda precisando de transformação, a pessoa diz, não, eu quero servir a Deus, e começa a se submeter a Deus. Tem gente que só porque consegue um emprego melhor, começa a ganhar mais dinheiro, passa a ter um carro melhor, uma casa melhor, abre um negócio, alguma coisa acontece na vida da pessoa, ela deixa de servir a Deus. Serviu a Deus um tempo, depois deixou de servir. Então servir a Deus tem que ser uma coisa contínua. Então não é à toa que está na Bíblia isso. Por duas vezes ele diz, o Deus a quem você continuamente serve. Quer dizer, esse homem, ele não relaxa na sua vida com Deus, no seu compromisso com Deus. Ele serve a Deus continuamente. E isso serve de exemplo para nós. Não adianta, eu servi a Deus um ano, estou servindo a Deus por 2 anos, agora eu estou empurrando com a barriga a minha vida com Deus. Eu mantive meu compromisso com Deus por um tempo, hoje é assim, hoje eu estou vivendo com Deus de qualquer jeito, assim, não ser a quem você serve continuamente. E perguntou, vou repetir, dar-se-ia o caso que o teu Deus a quem tu continuamente serves tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei, ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Quer dizer, Daniel está dizendo, Deus me fez justiça, eu procurei honrá-lo acima de tudo e de todos, e ele também me honrou enviando um anjo. Deus enviou um anjo
lá na cova dos leões, onde estava Daniel. E os leões não tocaram nele, não fizeram nada contra ele. Por quê? Porque Deus abençoou. Isso também serve para nós. Eu queria muito que Deus me honrasse. Esteja disposta a honrar a Deus acima de tudo e de todos. Acima de tudo e de todos. Acima de tudo e de todos. Todos. E ter no coração o objetivo de servi-lo continuamente. Estou agora orando, obedecendo, submetendo, fazendo a vontade de Deus, vindo buscar fielmente e tal. Daqui a alguns meses, eu vou empurrar com a barriga, porque tem gente assim. Tem gente que serve a Deus de vez em quando. Tem gente que serve a Deus dependendo das circunstâncias. Tem gente que serve a Deus dependendo da conveniência. Não. Quando nós assumimos o compromisso com Deus e colocamos esse compromisso acima de tudo e de todos, acabou. Ninguém toca nisso. Ninguém toca. Tem gente que fala, eu tenho um compromisso com Deus, mas o compromisso com o marido está mais forte. O compromisso com a esposa é maior. O compromisso com o namorado, com o noivo, com o seu emprego, com a sua posição, é mais forte. Não existe isso. Acontece com as pessoas às vezes. Se tem o seu marido, você tem que amá-lo, respeitá-lo, ser submissa dentro daquilo que é justo e agradável a Deus. Você tem sua esposa, tem que amá-la, respeitá-la, considerá-la. Só que o compromisso com Deus está acima disso. Entende? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Marido é marido? É. Esposa é esposa? É. Mas o compromisso com Deus está acima de tudo. Tá certo? Não abandono minha fé por causa da esposa. Não abandono a minha fé por causa do marido. Não abandono a minha fé por causa de filho. Não vou desagradar a Deus para agradar o marido. Não vou desagradar a Deus para agradar a esposa. Não vou desagradar a Deus para aborrecer, para agradar filho. E ponto final. Ponto final. Eu, como pastor, a gente atende, vê, conhece muitos casos e situações. E eu já vi isso muitas vezes. Gente que dizia, não, meu compromisso com Deus e tal. Quando o marido foi usado pelo diabo para puxar a mulher para o mundo, a mulher foi para o mundo. E vice-versa. Tem esposa que foi usada pelo diabo para puxar o marido para o mundo, o cara foi para o mundo. E aí? Eu abandonei minha fé. Minha esposa, né, ficou sendo usada, não me incentivava. Aí, conversa fiada. Conversa fiada. Se a gente tem incentivo, amém, a gente agradece. Minha esposa me incentiva, meu marido me incentiva, meu filho me incentiva na fé, minha mãe me incentiva, meu pai me incentiva. Amém. Se você tem incentivo, agradeça. Mas se não tem, vai sozinho, ou não? Hein? Ou a gente só vai continuar com Deus se tiver alguém empurrando a gente? Não tem ninguém para me incentivar. Meu marido não incentiva, minha esposa não incentiva, o filho não incentiva, a sogra não incentiva, ninguém incentiva. Mas é o seguinte, eu tenho um compromisso com Deus. E eu não troco isso por nada e por ninguém. Então tem esposas por aí que hoje elas estão na mão do diabo de novo. Porque elas preferiram honrar mais o marido do que a Deus. Tem marido que está na mão do diabo de novo, porque ele preferiu honrar mais a esposa do que a Deus. Tem mães que estão na mão do diabo de novo, porque preferiram honrar mais os filhos do que a Deus. E por aí vai. Tem gente que preferiu honrar mais a si do que a Deus. Então o que Daniel fez? Deixou claro, nem a posição que estão me oferecendo, nem a ameaça de ser destruído pelos leões, nada disso
vai me fazer quebrar o meu compromisso com Deus, não. Se querem me jogar na cova, que joguem. Versículo 22, para a gente já orar. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Então, quando nós rejeitamos situações, quando nós não nos submetemos a determinadas situações, para continuar obedecendo a Deus, mantendo o nosso compromisso com Deus, honrando a Deus acima de tudo e de todos, essa é uma maneira de provar que nós estamos também crendo em Deus. Se tu não largar esse Deus, se você não parar de ir na igreja, se você não abandonar essa fé, eu vou embora. Às vezes o diabo usa o marido incrédulo e diz: eu vou embora, eu vou me separar de você. Aquela esposa não está fazendo nada de errado, está fazendo um papel de uma excelente esposa, mas o cara diz: não, se tu continuar na igreja, se tu continuar buscando esse Deus, eu te largo. Se ela crê em Deus, ela vai dizer ao fulano: não era isso que eu queria, mas se você tiver que ir embora, você pode ir, eu não largo o meu Deus por causa de você. Tá certo? Tá certo? Mas todo mundo faz isso? É assim que todo mundo faz? Não, eu não posso perder meu namorado, então eu prefiro ir para o mundo com ele. E a moça vai quebrar, não é? Desculpe a cara, vai quebrar tudo depois. A esposa: não, eu vou ficar com ele, eu largo esse Deus, mas eu não perco o meu marido. No final das contas, ela também vai quebrar bastante a cara. Então a gente não demonstra que cremos em Deus só de boca, falando. A gente demonstra acima de tudo na prática. Continuar no seu compromisso, continuar orando lá 3 vezes por dia, seu compromisso com Deus, foi uma grande prova de que Daniel crera em Deus. Eu creio nesse Deus. Então está escrito isso aqui: porque crera no seu Deus. Versículo 24: ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens, os caras que queriam derrubá-lo, foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos, suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, já os leões se apoderaram deles e lhe esmigalharam todos os ossos. E isso também serviu para mostrar que o que houve com Daniel foi um livramento. Ninguém dizia: não, quando Daniel caiu lá, os leões estavam com a barriga cheia. Você não olhou para o outro, falou: não, estou barriga cheia, você quer? Não, não quero, também não quero desse cara aí. Os leões estavam prontos para devorar qualquer um, e não devoraram Daniel porque Deus livrou. Ele honrou a Deus, Deus o honrou. Aqueles homens foram jogados, mulheres, filhos, filhas, vai todo mundo, antes de caírem lá no fundo da cova, já tinham sido esmigalhados. Versículo 25: então o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicado. Faça um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva
e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro o persa. Amém? Ao invés de perder sua posição, ele foi muito mais abençoado, muito mais honrado. Por quê? Porque decidiu honrar a Deus acima de tudo e de todos. Então não tem complicação. Tem compromisso com Deus? Tem. O seu nível, o seu compromisso com Deus está em que nível? O meu compromisso com Deus está no mesmo nível do meu compromisso com o meu marido. Opa, o diabo vai usar o seu marido e vai derrubar você. Está profetizando? Profetizando não. O meu nível, o compromisso o nível de compromisso que eu tenho com Deus está no mesmo nível do compromisso que eu tenho com a minha esposa. Você tem tudo para o diabo usar a sua esposa e derrubar a sua fé. Mesmo nível, marido, filho, esposa, namorado, noivo, isso e aquilo, está no mesmo nível do compromisso que eu tenho comigo mesmo. Então está escalado você mesmo derrubar você. Porque amanhã, se você tiver uma oportunidadezinha na vida, seja lá qual for, alguém disser, você tem que fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui, mas tu vai se dar bem. Tu vai ganhar mais dinheiro, tu vai ser promovido, tu vai ficar numa coisa assim, você troca aquilo e se arrebenta. Tem um monte de cantores aí, cantoras sertanejo e outros de outras, como é que é? Ritmo, sei lá, como? Gênero, é isso aí. Muitos deles que estão por aí drogados, vivem comendo cocaína, estão endemoniados, estão no homossexualismo, lesbianismo. Muitos desses começaram cantando aonde? Aonde? Igrejas evangélicas. Muitos deles cresceram ali no meio cristão. O pai levou, a mãe levou, não sei quem levou, cresceram ali. Tocavam, cantavam, tal, não sei o quê. Daqui a pouco alguém fala, não, mas se tu tocar aqui no mundo, se tu vier para cá, tu vai ser uma cantora famosa, tal, não sei o que, não sei o que. Eles metem um pé no compromisso com Deus e vai embora. Chegam lá fora, muitos deles ganham dinheiro, ficam ricos, mas eles têm uma vida desgraçada e vão para o inferno depois. Tá certo? Inferno. Muitos deles, você pode ver, eles começaram cantando às vezes dentro de uma igreja, mas o mundo, o dinheiro, a grana, a fama falou mais forte do que o compromisso com Deus, às vezes no coração deles e até dos pais. Às vezes até os pais que se diziam crente, não, minha filha. Alguns não, alguns disseram, não sai daqui, não sai da presença de Deus, não vai lá para fora, não faz isso. E eles passaram por cima e foram. Não tem. Muitos deles ganham dinheiro, ficam ricos, famosos. Mas tem que comer cocaína à noite para dormir. Não é cheirar, é comer para dormir. Não tem paz. Tem que encher a cara de uísque. Tem que fazer, às vezes, depois pacto com os demônios para continuar na fama. Sabia disso? É isso aí. Tem uns que tem que fazer pacto com o diabo todo dia para continuar na fama. O diabo depois vai cobrar legal, com juros e outras coisas mais. Porque o compromisso com Deus não estava acima de tudo e de todos. Então, quando não está, não adianta. Então eu quero fazer uma oração, inclusive você, todos. Primeiro você tem que, mas orou aqui outro dia, falou sobre isso. Verifique se você realmente firmou um compromisso com Deus. E dentro desse compromisso está uma vida de obediência, de submissão, de fidelidade, de amor. Não tem compromisso sem isso. Não tem compromisso sem isso. Tem compromisso com isso. Não tem. Compromisso é compromisso. Quando alguém se casa,
corretamente, qual é a ideia? É assumir um compromisso de vida com a outra pessoa, sim ou não? Sim ou não? Quando eu faço casamento, para ser sincero, eu não gosto muito de fazer casamento não, mas faço por cada... Se escolher entre fazer um casamento batismo, eu prefiro fazer um batismo 1000 vezes, mas bem, mas faço. Mas quando eu faço casamento, eu não fico. Fala aí, debaixo da água, no fogo, na chuva. Vou amar, vou ser fiel na chuva, no terremoto, debaixo do relâmpago. Quando vem um trovão, eu nem pergunto. Nem pergunto. Mas não pergunto. Não pergunto. Não pergunto. Se alguém fala, pô, mas está fora do padrão, estou nem aí. Porque às vezes no altar é outra história, não é? Noiva chora, derrama lágrimas, o cara também chora, vê a moça. E cara, já viu? Já viu uns vídeos por aí que tem por aí? Quando a moça aparece assim no salão, o cara se descontrola, fica nervosinho, treme, pô, dá um... Aí muita gente pensa, pô, esse cara vai morrer por essa moça. Às vezes não é nada disso. Às vezes daqui a um ano ele está traindo, ou não. É verdade. E vice-versa. A moça também vem, treme, olha para o rapaz e parece que declarações, melhor é botar na prática o negócio. Às vezes, primeiro probleminha, eles querem se separar. Fritou um ovo de lado, quer separar, por causa do ovo, que não fritou legal. É isso aí. Às vezes, por causa de amizade, o cara deixa a esposa dele, quer viver igual solteirinho. Às vezes, engordou, ficou barrigudinho, o barrigudinho engordou, o cabelo caiu, o negócio muda. Então tem muita gente que fica, não, pastor, debaixo do sol, debaixo da terra, no mar. Eu nem pergunto, não perco tempo. Eu faço casamento, sabe quanto tempo dura? Sabe quanto tempo dura o casamento que eu faço? Fala aí, dá um chute aí. Se eu demorar 20 minutos é muito. É muito difícil eu demorar. Muito difícil, abençoo, oriento. Muito difícil. E não adianta ficar com muita promessa. Um cara que se pegasse, tem mulheres que se pegasse o vídeo do casamento, ela dizia, não, o cara prometeu mundos e fundos no altar. Eu vou te amar, eu vou lutar por você, eu morro por você, eu subo uma montanha por você. Às vezes depois não move uma palha, não é nem pedra, uma palha, e vice-versa. Às vezes a moça também promete mundos e fundos. Você é o meu príncipe, você é o meu planeta, Primeira vez que o cara perde o emprego, o dinheiro diminui, não tem dinheiro para ir para o restaurante, não tem dinheiro para comprar roupa, a moça começa a dizer, eu acho que não era ele. Não é assim? Sim ou não? Estou pensando bem, eu acho que não era ele, eu acho que eu me enganei. Tá, o cara agora perdeu o emprego, ele não tem mais dinheiro para levar no restaurante, no shopping e tal, agora ele vai ter que vender o carro, comprar um mais simples, e aí ela começa a dizer para as amigas, eu acho que não era bem assim. Ora, mas o que é um compromisso de casamento? Não tem que haver fidelidade? E eu vou ser fiel de vez em quando? Ora, se um compromisso entre um homem e uma mulher tem que ser permanente, contínuo, imagina com Deus. Então a primeira coisa é ver, tenho um compromisso com Deus? Eu tenho. Tem? Dá uma pesquisada, não é no Google não, é dentro de você mesmo, uma pesquisada em você, fala assim, mas e aí? Esse compromisso que eu tenho com Deus, ele está em que nível?
ela está no mesmo nível que o compromisso que eu tenho com o meu marido, ou com a minha esposa, com o namorado, noiva, filho, filha. Eita, você está em maus lençóis. Porque amanhã, se o diabo usar o seu marido, bater o pezinho para te puxar para o mundo, eu não tenho dúvida que você vai. Se a esposa bater o pezinho, puxar para ir para o mundo, não tenho dúvida que vai. Se o filho bater o pezinho, não tenho dúvida que vai. E outras coisas mais. Então, nosso compromisso com Deus, ele não pode estar no mesmo nível do compromisso que tem com as pessoas, seja marido, seja esposa, seja quem for. Ele tem que estar acima. Você lembra, para a gente terminar, já vou orar, você lembra do que fez a mulher de Jó? Jó era um homem de Deus, fiel, temente a Deus. Deus falou com Satanás: observaste meu servo Jó, homem íntegro, reto, fiel, que se desvia do mal e tal. Falou das virtudes que ele via em Jó. Aí o diabo, para tentar envergonhar a Deus, o diabo disse: não, mas o Senhor o abençoou, cercaste com isso, deste aquilo. O diabo quis dizer o seguinte: ó, ele é fiel a ti, porque você fez ele rico, ele tem filhos, ele tem uma família, ele tem uma vida vitoriosa, ele é o homem mais rico do Oriente. Então, ele só está contigo porque o Senhor deu muita coisa para ele. Aí Deus aceitou um desafio, propôs um desafio. Tá bom, como quem diz, vai lá, Satanás, toca em tudo que ele tem, menos na alma dele. Você pode tocar, tira tudo dele, e nós vamos ver se ele é fiel a mim, porque eu dei riqueza para ele. Aí, em um dia só, Jó perdeu tudo financeiramente, os filhos e filhas morreram. Foi um dia só, ficou doente, úlceras pelo corpo, as pessoas se aproximavam dele, queriam fugir. Mas antes disso, quando a mulher viu que ele perdeu tudo, o que ela falou? O que a mulher de Jó falou? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Que mulher, hein? Que mulher legal essa, hein? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Se o compromisso dele com Deus estivesse no mesmo nível do compromisso com a esposa, o que você acha que ele ia fazer? Ele ia amaldiçoar a Deus. Mas ele não fez. Em momento algum ele se rebelou contra Deus. Depois Deus mudou a sorte dele, deu a ele o dobro de tudo quanto antes ele possuía. E o diabo saiu bastante, o desgraçado saiu bastante envergonhado daquela situação, porque ficou provado que Jó honrava Deus, por Deus ser Deus, não pelo que Deus tinha dado para ele. Então, isso é importantíssimo. Talvez você não entenda. E o diabo não vê, ele não tem capacidade de ler a nossa mente, ele não tem condições de fazer isso. Só Deus pode saber o que a gente está pensando. O diabo não tem condições. Mas o diabo e os demônios vê atitudes, reações, procedimentos. Às vezes a mulher está querendo crescer com Deus, mas às vezes o compromisso que ela tem com Deus ainda está no mesmo nível do compromisso com o marido. Às vezes o marido, ela chega em casa, ele, de novo, foi para a igreja hoje? Mas você não foi domingo também? Eu queria sair, queria ir para outro lugar, não sei o quê. Às vezes ele quer arrastá-la para coisas totalmente contrárias a Deus. Às vezes ele quer arrastá-la lá para um bar, no meio dos amigos incrédulos e do mundo, para colocá-la numa situação que não vai abençoá-la. Não, domingo que vem, já marquei os meus amigos lá, você tem que ir comigo. Tem que ir comigo, porque se você continuar assim, aí o diabo buzina no ouvido dela. Se tu não for pro bar com ele, está arriscado ele arrumar outra mulher.
Aí o que vai acontecer? Se o compromisso dela está no mesmo nível que o marido, ela vai ficar com medo de perder o marido. Não, eu vou com ele para o bar, deixo de buscar a Deus porque eu tenho que conseguir salvar o meu casamento. Arrebentou. Foi para o lado errado. Pro lado errado. Ó, fulano, eu sou sua esposa. Todas as vezes é bom que a gente saia, passeie, mas não para qualquer lugar. Você também tem que me respeitar. Eu sou cristã. Você não pode me obrigar a ir para um boteco lá com você, ficar lá no meio de um monte de gente falando palavrão, xingando. Não, você tem que me respeitar. Não, se você não for comigo para o bar, eu vou acabar te largando. Aí essa coisa do compromisso com Deus está onde? No mesmo nível do compromisso com Ele? Se tiver, ela vai ceder e vai acabar aceitando ir para o bar, para o botequim, para o meio de um monte de gente perturbada, falando palavrões e bebendo. Se ela tiver com compromisso com Deus acima de tudo e de todos, inclusive do marido, ela vai dizer: olha, desculpa, mas eu não vou, eu não posso fazer isso. Fosse para dar um passeio em outro lugar, tudo, mas para essa situação que você quer me colocar, não vou, não vou. Eu vou te largar. Bom, não é isso que eu quero, mas se você quiser me largar, eu não vou fazer nada, mas com Deus eu continuo, tá certo? Deus vai honrar essa mulher. Ele vai honrar essa mulher. As orações dela vão produzir fruto na vida daquele homem. Mais cedo ou mais tarde, ela vai ser honrada. E isso é fundamental, porque aos que me honram eu honrarei. E se por um acaso ele não abriu o coração, nem mais cedo nem mais tarde ele não abriu o coração, não quiser se converter, ela não tem responsabilidade nenhuma da situação dele. Morreu, não se arrependeu, não abriu o coração, fulano foi para o inferno. Ela não tem culpa no fato dele ter ido para o inferno, porque ela deu testemunho para ele, tá certo? Deu para entender tudo? Sim ou não? Ou não? Então vamos orar. Se você, o que você deve fazer? Primeiro, tem compromisso com Deus? Tenho. Se não tem, tem que assumir. Precisa. Eu tenho. Se você já tem, veja em que nível está o seu compromisso com Deus. Você precisa colocá-lo acima de tudo e de todos. Me deixa ser. Me deixa ser. Para sempre. Para sempre o teu bem querer. Ensina, Deus. Me ensina, Deus, Ouvir o teu chamado. como ouvir o teu chamar. Meu coração. Coração quero entregar, seguir os passos teus. Ensina, Deus. Me ensina, Deus, Ouvir o teu chamado. como ouvir o teu chamar. Meu coração quer entregar. Meu coração quero entregar, seguir os passos teus. Nós te agradecemos pelo que ouvimos, mas eu peço que o Espírito Santo fale com cada um. O Senhor livrou Daniel da cova dos leões, mas ele provou na prática que o compromisso contigo estava acima de tudo e de todos. Muitas pessoas estão dentro de igrejas, mas nunca assumiram um compromisso contigo. Outras estiveram compromissadas com o Senhor por um tempo e depois abandonaram esse compromisso.
Outras colocaram o compromisso com Deus acima de tudo e de todos e continuamente te serve. Mas há pessoas, Senhor, que mantêm um compromisso com Deus no mesmo nível do compromisso que tem com a esposa, com o marido, com filhos, com o namorado, noivo, consigo mesmo. E quando se vê em aperto, numa situação em que precisam decidir a quem agradar, agradam pessoas e desobedecem a Deus, honram mais as pessoas ou a elas mesmas, desagradando ao Senhor. Que o Espírito Santo venha nos iluminar, que o Espírito Santo nos dê uma consciência muito maior de que o nosso compromisso precisa estar acima de tudo e de todos. O compromisso com Deus é intocável, é inegociável. Não podemos permitir que o nosso compromisso com Deus esteja no mesmo nível do compromisso que temos com pessoas. Pelo contrário, temos que manter este compromisso sempre acima de tudo e de todos. Por isso Daniel mantinha suas janelas abertas e 3 vezes ao dia orava, dava graças, direcionado para Jerusalém, e não se importou se perderia o cargo ou se seria lançado na cova dos leões. Ah, nós te glorificamos, meu Deus, porque o Senhor não muda, o Senhor não se esquece das suas promessas, o Senhor não dorme, não dormita, em ti não há mudanças nem variações. Tu és o nosso Deus. Ninguém há que possa fazer por nós ou que tenha feito por nós o que o Senhor fez por nós. O Senhor nos amou de tal maneira que deu o seu único filho para morrer por nós. Não há ninguém, Senhor, que se compare a ti. O Senhor perdoa, livra, cura, salva, transforma, abençoa, consola. Como disse Davi, ainda que o meu pai e minha mãe me desamparem, o Senhor me acolherá. O ser humano pode ser desprezado, abandonado por tudo e por todos, mas jamais o Senhor abandona aqueles que estão voltados para ti, que aqueles que têm compromisso contigo, Senhor, coloque ou mantenha este compromisso contigo acima de tudo e de todos. Que aqueles que não tinham compromisso contigo assumam de verdade. Que aqueles que estavam se comprometendo contigo temporariamente e te servem de vez em quando, que eles, meu Pai,
Abra um coração, abençoa o teu povo agora. Fale com Deus. Peça para Ele envolver sua vida. Peça para Ele vir ao seu encontro. Nós não queremos que este compromisso e relacionamento com Deus seja apenas por um minuto ou por alguns momentos. Daniel estava com 80 anos. Não era um garoto, mas mesmo assim ele não olhou para nada, absolutamente nada. Ele não pensou, eu vou perder a minha chance, ou eu com essa idade ser lançado na cova, eu não quero. Ele não olhou para nada, porque honrar a Deus era um compromisso que estava acima de tudo e de todos. Abençoe o teu povo. Aleluia. Não quero ter alguns minutos com você. Me deixa ser para sempre o teu bem querer. Ensina, Deus. Me ensina, Deus, como ouvir o teu chamar. Meu coração quero entregar, seguir os passos teus. Levante as mãos. Não quero ter cante para Deus alguns minutos com você. Me deixa ser para sempre o teu bem querer. Me ensina, Deus. Me ensina, Deus, como ouvir o teu chamar. Meu coração quero entregar, seguir os passos teus. me ensina, Deus. Me ensina, Deus, como ouvir o teu chamar. Meu coração quero entregar, seguir os passos teus. Eu quero sim. Eu quero sim. Cante, adore a Deus. Faça aquilo que você sente Você vontade de fazer. de mim, Aleluia. Receba a presença de Deus. O teu doce amor. teu doce amor, tão puro e belo como a Põe as flor. mãos no coração. No teu olhar, tão bem eu quero me encontrar. Quero sentir a tua mão. Quero sentir a tua mão, Vai a de Pai a me guiar. Não quero ter. Não quero ter Aleluia. Nós te adoramos. Nós te glorificamos, uns Senhor. minutos com Tu és o nosso Deus. O Deus vivo. O Deus verdadeiro. Não há outro Deus. Aleluia. Receba a presença de Deus. Receba a força. pra sempre o teu bem querer. Aleluia. Receba a presença de Deus. Me ensina, Deus. Ensina, Deus,
coração quer entregar, seguir os passos teus. Nós te exaltamos, nós te glorificamos. Tu és o nosso Deus, a razão verdadeira da nossa vida, o nosso Deus, o arrimo da nossa sorte, a garantia do nosso futuro. Que o Espírito Santo fale, que o Espírito Santo envolva, que o Espírito Santo fortaleça, que o Espírito Santo abençoe, que o Espírito Santo conceda vida espiritual ao teu povo. Nós te agradecemos, os que creem e dão graças a Deus. Aplausos para o nosso Deus. Graças a Deus.